Estamos mais uma vez juntos para a quinta aula de radiestesia e vamos falar mais um pouquinho sobre a teoria, da radiestesia e da radiônica, E hoje eu vou compartilhar com vocês o seguinte, A radiestesia é uma prática que acaba usando a nossa sensibilidade como o principal instrumento, E através de algumas ferramentas como o pêndulo, dual hold, nós temos diagnósticos e análises com mais exatidão. Então, por que a gente está comentando isso? Porque você tem que realmente acreditar que depende muito da sua sensibilidade, Você tem que estar bem, aberto ao campo de energia para poder entender e, como a gente fala, traduzir essa informação no inconsciente, E através de emanações das energias, correndo pelo nosso corpo, através da nossa parte neuromuscular, você acaba recebendo energias sutis na ferramenta, principalmente no pêndulo, E que são tão sutis que a gente não consegue enxergar olho nu. E aí você tem a manifestação dos movimentos do instrumento, Ou da ferramenta. Então, neste caso, é fundamental que você acredite e também trabalhe e se dedique, Que realmente a radiestesia é uma ciência, E que tem tudo para nos dar com muita exatidão as informações necessárias para a gente poder fazer um bom atendimento. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre as formas ou os gráficos, As formas de energia e os gráficos como conhecemos, Que podem ser de análise, de pesquisa ou de emissão de ondas, É importante saber que a radiestesia é uma ciência e como tal ela deve ser se utiliza de métodos, regras, Com as quais são muito importantes que nós devemos seguir. Porque quanto mais foram feitas pesquisas, e se obtém mais conhecimento, a gente vai sentindo que cada vez mais, fica distante a possibilidade de nós considerarmos a radiestesia como uma mágica. É importante a gente salientar o seguinte, porque depende de cada um a gente ver o que é mágica, o que deixa de ser mágica. Às vezes as coisas acontecem, de uma maneira tão surpreendente que nós podemos, através das nossas crenças, no nosso conhecimento, a gente acabar relacionando os efeitos de um trabalho radiestésico, como um milagre, como uma magia. O importante é saber que todas essas ondas de formas, elas têm um motivo, Existem cálculos numerológicos, números, numéricos para a gente poder chegar a certas conclusões. É claro que nós somos limitados, Existem pessoas aí que estudaram por muitos e muitos tempo, São pesquisadores e vão cada vez mais aprimorando esses instrumentos, principalmente os gráficos, Então é legal que a gente saiba. Então a gente vê as imagens, o que acontece, A gente pode saber que a radiestesia ela traz, foi por muito tempo testada, todas as possibilidades. Eu tenho a questão de estar no dia a dia, a gente vai vendo, que muitos pesquisadores descobriram, como as figuras psicoativas exercem influência, na parte da energia, uma influência energética sobre a matéria. E aí, foram através de estudos criando métodos para aprimorar o uso da radiestesia que nós conhecemos hoje, Claro que a gente ouve, muitas coisas, E muitos conhecimentos já vêm de milênios, A gente sabe que as civilizações antigas usavam muito a radiestesia, Que a gente vai aprimorando, Mas no fundo, isso são conhecimentos milenares, Como também nós temos algumas informações que também não são, como a gente diz, comprovadas, Que há muitos anos atrás existiam civilizações bem mais evoluídas, E que depois tiveram lá um problema e foram sendo dizimadas, destruídas e a humanidade caiu numa tremenda, vamos dizer,
momento de trevas, né? E aí começou tudo de novo, mas muitos dos conhecimentos se preservaram e foram sendo repassados, né? Então, quer dizer, hoje a gente sabe, né, que quando nós utilizamos um gráfico, né, e junto com ele temos um testemunho, né, você acaba tendo o quê? Que essa figura, né, que você acaba confirmando através da própria energia do gráfico, mas a energia do testemunho, ela se transforma numa figura e essa figura entra no nosso campo mental, né? E aí ele passa a vibrar com uma determinada forma intensa, né? E assim a gente começa a ter as informações. E nessa informação a gente transmite através de ondas, né? Pelo nosso sistema neuromuscular, como eu já falei. E aí ele é, como a gente fala, codificado, né, pelo instrumento, que pode ser o pêndulo do All-Road ou o Aurameter, né? E também outros instrumentos que hoje em dia nós temos instrumentos de radiônica, né, que já são eletrônicos, mas a gente se limita a fazer nessa parte a questão de mais básico, né? E aí o que acontece? É importantíssimo que o operador, né, observe os elementos a ele apresentados, né, e possa interagir para assim obter uma resposta, né? Então a gente vê pela imagem, né, trabalhando com a régua, né, mais a classificação, fazendo tipo uma anamnese, né, ou até já mais que isso, né, fazendo uma averiguação. A gente normalmente diz que isso é uma pesquisa, né? Então você acaba através de algumas informações do próprio paciente ou cliente, você trabalhando com os instrumentos, que são os gráficos, né? Algumas informações, né? Tem lá um apontador também fazendo a classificação e o pêndulo fazendo a avaliação quanto à energia a ser trabalhada ou questionada numa análise, né? Ou uma possível transformação. Então é importantíssimo que vocês saibam que na questão da radiestesia, né, para podermos praticar uma boa radiestesia, precisamos sempre ter algum elemento para ser analisado, estudado ou equilibrado, né, harmonizado ou, como a gente pode dizer, curado, né, dependendo do que se deseja. É importante ressaltar que normalmente cuidados médicos sempre vão ser observados, orientados e qualquer tipo de alta, melhora, etc e tal, é o médico quem vai atribuir esse tipo de comportamento. Você nunca pode, por melhor que seja o seu tratamento com o cliente, ele nunca vai deixar de continuar o tratamento ou tomar os remédios que ele vem tomando por sua iniciativa. Vocês nunca recomendem isso. Vocês trabalham com a terapia para melhorar, mas quem vai dar alta e liberar o cliente de qualquer tratamento ou remédio é o seu médico, né? Nunca nós. Né? Nós terapeutas somos coadjuvantes, né? Nós ajudamos aos outros tratamentos, nunca damos alta para paciente nenhum, a não ser na nossa atividade. Então é importante, por quê? Porque desta forma, né, a gente de início tem que ter uma pessoa, né, para poder fazer o atendimento, que normalmente pode ser presencial ou, né, se depender for o imóvel, nós irmos até o local. E aí nós podemos fazer a nossa terapia, né, e atender o nosso cliente, né. É importantíssimo que a gente já falou em outras aulas a questão do objeto a ser analisado. Se você não tem como a gente analisar a pessoa física no momento, né, presente, a gente tem que substituir essa pessoa, esse objeto, né? Então precisamos de um testemunho. Aí já foi dito como é que a gente faz o testemunho, aqui a gente está recapitulando que o testemunho pode ser de ordem biológica, né? Como vocês sabem, é um fio de cabelo, um pedaço de unha, gota de saliva ou sangue, né? Que a gente chama de testemunho biológico, que tem todas as condições daquela pessoa. Ou então uma imagem, né? Um desenho, uma fotografia, né? No caso do imóvel, a planta, que nós chamamos de testemunho icônico. Ou criarmos um testemunho lexical, né? Que nada mais é que pode ser já
um pedaço de papel com a assinatura do, do cliente, né? Ou então aquele que a gente cria, que aí você vai ter o nome completo da pessoa, né? Que vai ser estudada, analisada, né? Ou harmonizada, com a data de nascimento, o endereço, né? O local com maior tipo de informação. E normalmente, se você tiver a informação que for possível, alguma virtude que a pessoa tenha, se é uma pessoa caridosa, se é uma pessoa alegre, né? Se é uma pessoa que amiga, né? Uma pessoa que compartilha. Então, se você tiver esse tipo de informação e colocar, né, no testemunho lexical, também ajuda bastante, né? E também nós temos algumas outras informações quando não existe, né, nenhum desses anteriores, são o que a gente pode obter através de peças de vestuário, né, da pessoa em questão, por estarem impregnadas por sua assinatura energética, que nós chamamos de pragmáticos, né? Então, o que acontece, gente? Normalmente é o que a gente tem, né? Os tipos de testemunho mais usados, né? Que é a fotografia, né? O fio de cabelo, vestuário, né? O nosso testemunho criado, né? E uma planta de uma residência, que normalmente é o que a gente vai mais utilizar. Mas também, quando se trabalha em radiestesia, a gente tem que saber o seguinte, que a intuição passa a ser um instrumento imprescindível, né? E só existe uma possibilidade, que é a de experimentar, né? Então vocês têm que ter ciência que é o seguinte, em radiestesia o conhecimento é importante e fundamental, mas também a sua intuição, né, ela te ajuda em muito, né? Então a gente sempre informa, né, apesar de a maior parte das informações dizerem, uns dizem que sim a favor, outros são bem contrário, né? Depende muito da situação. Eu, em experiência, né, eu vejo que o conhecimento, né, o método, né, a teoria é muito importante, mas no dia a dia esse conhecimento ele tem muito mais eficácia quando você tem os insights, né, que nós chamamos de informações da sua intuição, e quando você tem coragem e confia e você acaba utilizando, você acaba tendo resultados mais significativos. Então eu sempre recomendo a vocês, né, que não deixem, né, não vão também só pensar que vai trabalhar só com a intuição. Eu acredito que possa até acontecer com muitas pessoas, né? A gente diz que o dom também é fundamental, mas é importante que vocês possam, como a gente diz, agregar, né, e a tua intuição junto com o conhecimento. Então é importantíssimo que vocês estudem bastante a teoria, né? É uma coisa, às vezes, que para alguns é cansativa, né? Se torna uma rotina pesada, né? Porque nem todo mundo gosta de muita teoria, mas é importante porque junto com isso, né? O seu inconsciente mais a sua intuição e mais agregado à questão da informação teórica, você acaba tendo os resultados que são muito bons, né? Então, às vezes, é que nem a gente chega e fala, muitas vezes os alunos perguntam, mas eu vou guardar o testemunho, vou jogar fora, o que eu faço? Aí a gente, a mesma coisa, sempre diz, vai depender única e exclusivamente de você. Você faz a sua opção, um aluno vai jogar, o outro vai guardar, né? Depende. Uns vão preferir sempre estar fazendo um novo testemunho. Então vai de você, porque é a questão de a gente dizer pessoal, né? Cada um tem uma maneira. A gente tem as informações e a teoria, né? Mas o dia a dia, o trabalho, vocês vão aprendendo, né? Com a experiência. Então é importantíssimo que você crie uma rotina e uma maneira, né? Claro que se você tiver um arquivo, depende com o passar do tempo, você vai ter que ter muito arquivo, né? Depende de quantas pessoas você for atendendo, né? Você vai ter uma clientela, então os testemunhos são coisas materiais, né? São lá físico, né? Então você vai ter que ter lugar para guardar, com pasta, com armário, né? E ao contrário de você ter um cadastro do seu cliente muito minucioso, bem completo, com o maior número de informações, acaba sendo muito mais fácil de você arquivar no seu computador, no seu celular, dependendo da quantidade de informações, e você vai ter muitas informações lá guardadas, e se for necessário fazer um testemunho lexical, é muito fácil e rápido, né? Então, depende de cada um optar. Quem quiser
guarda, quem quiser, faz só o cadastro e mantém as informações, né? Então é importantíssimo isso. E aí você acaba tendo aquela questão, né? Teve o seu testemunho, passou pelas 3 etapas lá do decágono, né? Para ativação, desimpregnador e o diafragma, né? O próximo passo é realizar ou a análise, né? Ou a emissão de ondas de forma para você passar como envio, né, da energia à distância para aquele cliente ou, quem sabe, até ele esteja presencial no seu consultório. Mas aí fica aquela pergunta, mas será que funciona? Novamente, né, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que é muito importante ter o conhecimento, né? E aí você pergunta, mas como é que esses gráficos foram criados, né? O que existe, né? Existe realmente uma grande série de estudos, né? E cálculos, né? Claro que muitas coisas foram herdadas do passado e a gente não tem tantas informações de como isso chegou a acontecer, né? Mas queira ou não queira, né? O que acontece? Essas figuras psicoativas, né? Psicossomáticas, né? As figuras psicoativas, elas trabalham através, né, de uma ressonância. E aí nós conseguimos o resultado. E aí o que a gente faz? Acaba tendo aquela emanação, né, da energia. Então o gráfico ele acaba atuando numa determinada energia que possui uma vibração e através da vibração do gráfico versus a vibração daquela energia existe uma harmonização transformando a nova vibração. E aí, como a gente fala, dissipando aquela energia que não era tão satisfatória, né? Então, uma das coisas que a gente vai conversar, né, para vocês terem, porque é importantíssimo, né, muitas vezes a gente precisa, né, para o nosso inconsciente, obter um certo conhecimento que seja uma resposta do porquê que as coisas existem, né? Apesar que é uma coisa que cheia de detalhes, mas é importante saber que muitas coisas não são feitas aleatoriamente, né? Existe um porquê, existe um significado e como se chegou naquela situação, né? Então é legal, porque às vezes, muitas situações, vocês vão ter informações que, como diz hoje em dia o mundo moderno, ele tem muita informação viajando dentro da própria internet, né? Então, às vezes você tem que tirar suas conclusões. E essas conclusões são importantes no dia a dia, na tua experiência, né? No teu fazer, no teu arriscar, né? Então, muitas vezes o que acontece? O pessoal fala que na radiestesia não é para se comparar com a questão esotérica, né? Mas isso acabou de uma maneira se fundindo, né? E alguns se dão bem fazendo um tipo de radiestesia e outros são mais tradicionais, né? Então, às vezes você tipo utiliza um gráfico para determinado tratamento, vamos dizer assim, né? Para uma energização ou que seja para uma proteção, e você pode utilizá-lo tanto com um testemunho, como também colocá-lo em um local. Então vai depender das suas experiências, do que você teve como conhecimento daquilo e em que ponto você teve recursos que foram favoráveis, né? Informações, né? Então o que acontece no dia a dia, eu reparei, eu gostava muito de fazer os tratamentos direto no gráfico com testemunho, né? E muitas vezes funcionava, mas com uma pequena demora, né? Vamos dizer assim. Também, às vezes, os efeitos não eram tão importantes, os resultados pareciam ser mínimos, né? E aí eu comecei a trabalhar com a informação visual, ou seja, recomendava para o cliente usar determinados gráficos, né? E a gente ia acabando entendendo que junto com o tratamento, né, o trabalho do gráfico mais o testemunho que a gente criava, né, e fazendo lá os nossos trabalhos com o pêndulo e etc., a gente acabava tendo um retorno mais rápido e melhor, né, com o cliente que viu aquele gráfico, que ao mesmo tempo ele colocou o gráfico em algum lugar, e isso, de certo modo, acaba influenciando na própria energia da pessoa, né? Então, a gente sempre tem a condição seguinte, o gráfico, ele é
uma alternativa vibracional, né? Porque a energia existe e está lá, a gente não vê. Então ele trabalha sobre isso. Mas também existe a questão da pessoa trabalhar a própria energia, as próprias crenças, né? E tudo isso vai gerando uma nova vibração. E aí os trabalhos, os resultados vão tendo cada vez mais eficácia. Então é importantíssimo que vocês tenham em consideração que no momento da intuição, às vezes vale arriscar, porque você tentando, você pode, né, ter um resultado satisfatório, e se porventura ele não for tão satisfatório, a gente pode regredir e fazer uma nova harmonização. Mas até hoje, em todas as tentativas, sempre deram certo, né? Parece que agrega mais informação e o próprio cliente fica, além de satisfeito, mais confiante, né? Então tem cliente que funciona bem, ele nem precisa ver nada, você faz o atendimento à distância e o negócio funciona. Tem outros que realmente só a distância não é o suficiente e a gente acaba tendo que informá-lo para ele comprar um gráfico, etc. Ou outra coisa, né? Tem gente que gosta mais desse tipo de trabalho que é, como a gente fala, mais pessoal, né? Mais material, mais físico, né? Então tem gente que quer tocar, etc. Então é importantíssimo vocês terem esse tipo de sensibilidade, né? E entender bem o seu cliente, conversar com o cliente para poder dar o melhor tratamento ou trabalho para ele, né? Então a gente vai hoje falar sobre já está repetindo, etc., né? Mas vamos continuar falando do nosso decágono duplo, que é praticamente um dos gráficos que é fundamental na radiestesia. Então esse gráfico foi estudado, não sei se ele foi criado ou estudado pelos irmãos Servans, né? Lá na Bélgica, né? Por isso como criaram, né? E eles, depois de algumas informações, porque são pesquisadores, né? Eles chegaram a certas conclusões, o qual? Que nele, como ele é duplo, né? Ele possui no primeiro decágono externo, né? Que é a energia do Criador, da divindade, né? Então, praticamente aquela energia condensada do universo que tudo cria. E o decágono interno, né? Ele seria a questão, né? O interior seria a criação, a manifestação da divindade criadora. Então, o que acontece? Você vendo essa imagem, né? O que que faz? Ela faz a gente nos remeter, né? Vamos dizer assim, que eu estou seguindo a parte da apostila, né? Do resumo, nos remete a um certo entendimento quanto à manifestação do universo dentro de uma ordem geométrica, né? Por quê? Porque será que foi criado por acaso? Será que alguém sonhou com essa imagem, etc. Então, o que acontece? A gente precisa ter algumas explicações. Então, esse gráfico, né, leva à seguinte consideração, que dentro, né, da geometria, que é um resultado de uma série numérica, né, ele segue um critério, né, que como são manifestações do universo no mundo material, para que assim as coisas aconteçam na sua maior perfeição. Então o que acontece? Nessa sequência numérica, né, que ela é uma questão que você inicia no 0, 1, né, você segue uma sequência. Então você pega os dois primeiros números e soma. Então 0 mais 1 igual a 1. Aí depois você segue 1 mais 1 igual a 2. Aí depois você vai 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. Né? E se você for lá, 13 mais 8 igual a 21. E assim sucessivamente. Sendo que até o número 5 nós estamos na expressão energética da divindade criadora. Do 8 em diante, de preferência do 8 até o 13, é a expressão da criação, da materialização. Então, sendo assim, se a gente observa que os resultados, né, neste caso, vamos supor o número que chega a ser um resultado, nada mais é que a soma dos dois números anteriores a ele, né? Então, o que acontece? Se você pega lá, como eu expliquei, né, na sequência, você vê que o 2 mais 1 é igual a 3, você tem a resposta, e assim sucessivamente. Aí o 3
mais o 2, ele vai indo em sequência, né? Você sempre vai somando o, o número para dar a sequência, porque sempre o resultado, o último resultado, soma com o próximo resultado. Então você tem essa questão, né? Porque você faz a sequência 1, 2, 3, né? Então sempre o maior número é somado com o próximo resultado, né? Então aqui ficou um pouco ao contrário, mas o certo seria o 1 mais 2, né? Igual a 3. Depois 3 mais 2 igual a 5, né? Ou 2 mais 3, né? Seria o correto. Mas é bem simples, é você só seguir. Apesar que a gente só está dando uma explicação para vocês saberem como é que se chega a uma determinada, como a gente fala, um resultado para poder saber por que, que veio a ter um gráfico do caso do decágono, né? Então é o que acontece, a gente observa também, né, que nessa sequência numérica, se você pegar o resultado, né, e dividir pelo número anterior, você acaba vendo que a resposta dá 1,6, né? E normalmente esse resultado a gente acaba considerando e chamando de segmento áurico, né? Então, o porquê que existe? Se você pega um exemplo lá que eu vou dar mais à frente, se você pegar e dividir o 8 por 5, você vai ver que ele dá 1,6 como resultado. Então, o que acontece? Isso é uma sequência conhecida, né? Ela tem um nome na matemática de Fibonacci, né? Que nada mais era a sequência de números, né? Que a gente conhece, né? E chegou a essa situação que são números inteiros, né? E que ela sempre se inicia normalmente de 0 e 1, né? E aí vai fazendo essa sequência, no qual, né, corresponde sempre a soma dos dois últimos números, os números anteriores, né? E aí o que acontece? Sabe-se, também tem-se informação que essa sequência, né, já era, no entanto, muito conhecida nas civilizações antigas. Então, quer dizer, é claro que o método foi dado ao Fibonacci, né, porque ele utilizou isso aí para fazer a contagem, se eu não estou enganado, na época dele lá, bem antigo, né, de criações de coelhos. Ele então fez projeções de determinado período, quantos coelhos iriam nascer naquela época, né, dentro daquele período. Então, é praticamente esse sistema, né, utilizado. E aí o que acontece? Para criar o nosso polígono, né, foi feito o quê? Seguindo, né, essa sequência numérica, foi pego um círculo, né, uma circunferência, e imaginou-se que como que podia fazer essa sequência, né, desse círculo para transformar em alguma coisa. Imaginou-se dentro desse círculo, não importa o tamanho, que essa circunferência fosse dividida em 10 partes, por isso decágono, né? E aí foi feito também o quê? Imaginando como que seria a situação e a maneira de ser distribuída essa imagem dentro do círculo, supôs-se, né, que, e claro que acabou dando certo, claro que eles eram pesquisadores, então eles tinham conhecimento, né, que os ângulos nessa situação, pelos cálculos, iriam dar 36 graus. E aí pegaram aquela medida, né, e transformaram no gráfico. E aí foram fazer algumas contestações depois que o gráfico estava pronto, mediram cada pedaço, né, daquele decágono, né, ou seja, um décimo, né, para ver qual era o tamanho, e pegaram também o raio da circunferência e fizeram as contas para ver se encaixava no sistema Fibonacci, né? E, para surpresa, notou-se que o raio dividido por um dos lados, né, por um dos pedaços, dava 1,6. Aí foi assim que esse gráfico foi aproveitado, né? E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo utilizado como um gráfico que potencializa, né, e transforma tudo que estiver manuscrito
dentro dessa energia se transforma por um determinado momento, criando uma egrégora, né, que passa a ser a informação fiel, né, e exata daquele personagem, né, ou seja, da pessoa. Então é muito importante, né, vocês saberem isso, porque é teoria, né, é uma situação assim, mas é legal para você no teu conhecer no teu inconsciente, vocês saberem que a radiestesia ela é uma, um trabalho muito, como a gente fala, detalhado, né? E que seja importante vocês estarem cientes que precisa, além de treino, bastante estudo. Mas é como a gente fala, o nosso curso não é também uma transformação, né? Não tem tempo tão hábil e suficiente, apesar de ser um período de 6 meses, mas mesmo assim ele vai dar informações a vocês, mas não todas, né? Porque a, a radiestesia hoje a gente tem que estudar, estudar, estudar e continuar estudando, porque são muitas informações, muitas pessoas pesquisando, né? E cada dia que passa, muitas coisas são informadas, muitas coisas são reveladas e ao mesmo tempo algumas coisas se transformam em informações não tão coerentes e que às vezes aparece ser um mercado. Então, é claro que eu tento me informar o máximo possível, mas eu mantenho uma certa rigorosidade na questão, trabalho mais com a radiestesia mais tradicional, né, como diz, mais antiga, né, mais limitada, mas não deixo de me informar, porque é importantíssimo, espero que vocês também façam isso, né, e saibam também discernir o que é uma informação boa e o que não seja tão importante. Então é legal que vocês saibam poder conhecer como é que é o sistema, né? E que não se iludam que as coisas são assim tão fáceis e práticas, né? Tem que ter bastante treino, bastante estudo para vocês poderem começar a entender e ao mesmo tempo ter a observação dos elementos, né? Então, para também não deixar a aula só na teoria, porque a anterior também foi teoria, né? A gente tem vindo muito em teoria. Eu trouxe para vocês também um gráfico, né, que a gente chama de relaxamento e sono reparador, né? Claro que a gente tem o kit cama, né, que ele é muito bom, muito eficaz, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem ter o kit cama por achar muitas placas, né? Existem N motivos das pessoas não quererem utilizar. Então você também tem uma nova opção que é o relaxamento e sono reparador. Neste caso, você coloca ele na cama, eu prefiro colocar no estrado, né, por baixo do colchão. Algumas pessoas recomendam também colocar debaixo do travesseiro, aí vai de cada um, né, como eu falei, vai da experiência, né, e também da questão da opção. Para alguns dá certo de um jeito, para outros de outro jeito. Então, eu sempre recomendo colocar no estrado, bem no centro da cama, né? No caso, no centro da onde a pessoa deita, né? Na posição dela, né? E a gente põe a circunferência menor apontando para a cabeceira da cama e a circunferência maior apontando para os pés, né? Sempre de preferência no meio, como a gente diz, na posição que você fica deitado, de possível bem no meio do seu corpo, né? Mais ou menos na altura da cintura, uns 4 dedos para cima, né? É assim que eu sempre recomendo, né? Porque ele vai te propiciar um bom sono, né? Vai ser, além de tudo, reparador, né? E a pessoa acaba sempre acordando disposta, né? Bem esperta, recarregada energeticamente, né? Ele também faz, como os outros gráficos, né? Limpeza de pensamento, sentimentos, né? De aumento de sentimento de segurança, de proteção, né? É um gráfico muito que ajuda na parte de tranquilizar o ser, né? E aí acaba te proporcionando um bom sono, né? Então é legal porque é uma alternativa, né? Às vezes você tem que apresentar algumas informações para o seu cliente, né? Eu acredito que hoje esse mundo da radiestesia e da radiônica é tão vasto por isso, né? Foram se criando e a gente vendo lá a maneira que hoje o conhecimento acaba agregando certas informações, a gente entende o porquê da existência de tantos gráficos, né? E
queira ou não queira, é como a gente acaba sempre dizendo, né? Há gosto para tudo, né? Então, às vezes, você, mesmo a gente estando com uma radiestesia mais tradicional, né? Você acaba se limitando. Então, é importante você fazer as pesquisas e ver se existem outras possibilidades, porque às vezes você acaba se deparando com um cliente ou paciente que não acaba tendo, como a gente fala, o mesmo aproveitamento que outros, né? E às vezes você está com um tipo de tratamento ou trabalho que para aquele cliente não vai fazer efeito. Então é importante que você também tenha alternativas. E aí eu trouxe esse também para vocês. Espero que vocês tenham elucidado, né? Eu possa ter dado algum conhecimento para vocês com esta aula, né? E que mais à frente começaremos os nossos trabalhos, né? Mas agora, no momento, a gente tem que realmente ir trabalhando essa parte teórica, né? Espero que vocês estejam treinando aí com o pêndulo, né? Porque acredito eu que eu acho que na próxima aula eu vou trazer mais umas informações e aí a gente vai dando andamento para vocês começarem também a trabalhar com o equipamento. Por enquanto eu agradeço mais uma vez, gratidão profunda a todos, né? Um ótimo dia e semana a todos, né? E um grande abraço. Até mais, pessoal. Valeu!